E aí a gente tem um outro drama pior, porque essa história da fronteira, o governador da Flórida resolveu pegar para si, que o estado dele faz fronteira com o México. É piada, gente, não é possível uma coisa dessa. O Ron DeSantis, o famoso Trump da Flórida, né? Só que agora ele tem o Trump lá também, residente, né? O presidente residente, o bi-impeachmentado Trump morando na Flórida, é vizinho dele. O cara assinou essa ordem executiva que você está vendo aí, e a situação é mais ou menos assim. Entre os itens, ele tem uma situação em que ele garante que vai correr atrás do presidente Biden e processá-lo por incompetência. O governador da Flórida, Ron DeSantis, intensificou na terça-feira sua luta com o governo Biden sobre a imigração, ordenando que as agências da Flórida parassem de ajudar as autoridades federais na realocação de imigrantes. O governador republicano também pediu que os encarregados da aplicação da lei estadual auditassem empresas privadas para garantir que seus trabalhadores tenham permissão legal para trabalhar nos Estados Unidos e encorajou as autoridades da Flórida a deter ônibus, aviões ou carros razoavelmente considerados como transportando alguém que entrou no país ilegalmente através da fronteira sul. Gente, isso não é caça aos imigrantes? Você tem certeza? Você que já está criticando antes de saber da história, tem certeza que ele não está caçando imigrante, não? As ações de DeSantis foram emparelhadas com uma nova ação movida pela procuradora-geral Ashley Moody contra o secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas, bem como outros oficiais importantes da imigração de Biden, que afirmam que as autoridades federais estão desrespeitando as leis de imigração e que a Flórida é prejudicada quando os imigrantes detidos são libertados e disseram para comparecer aos procedimentos de imigração em uma data posterior, uma política que os críticos chamam de cai-cai. E aí, nessa hora que ele está falando, ele fala o seguinte, ó: se você olhar o que está acontecendo na fronteira sul, é um desastre total. Isso é absolutamente uma crise. Nós somos os afetados por isso e temos que lutar. E aí o secretário dele ali, ó, o Moody, que como DeSantis está concorrendo à reeleição no próximo ano, também atacou o Biden na entrevista coletiva dessa terça-feira, dizendo que o Biden está ajudando e auxiliando cartéis criminosos. DeSantis argumentou que as políticas do governo Biden sempre foram intencionais e ideológicas e destinadas a reverter as ações do ex-presidente Donald Trump, o cara. DeSantis, visto como um candidato potencial à presidência de 2024, impôs uma linha dura nas políticas de imigração no passado, incluindo a defesa de uma proibição da chamada cidade-santuário, bem como um requisito um tanto atenuado de que as empresas examinem os funcionários por meio de um sistema federal de banco de dados de imigração, como é que chama mesmo o nome desse? Eu esqueci, né? Mas depois o Marcelo me fala. Tanto DeSantis quanto Moody visitaram a fronteira com Texas nesse verão, ao mesmo tempo em que a Flórida enviou 250 agentes para ajudar as autoridades locais a lidar com um aumento repentino de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, e aí é o seguinte, deixa eu aproveitar que o Marcelo já vai conversar com a gente daqui a pouquinho, deixa eu falar com o Marcelo, porque eu acho que vale a gente, né, entender um pouquinho dessa situação. Marcelo, primeiro, muito boa noite, né? Você está acompanhando comigo aí o que esse senhor está dizendo. Esse é o mini-me da Flórida, né? Ele é o Trump wannabe. O pior é que ele já tá começando a receber dinheiro para a campanha dele de 2024. Mas ele pode fazer tudo isso? Ele pode caçar imigrante nas empresas? Que inclusive tem um dos itens que ele diz o seguinte, que ele vai proibir que as empresas contratem e façam negócios com empresas que são de indocumentados. Boa noite, Paulo. Boa noite, muito bem digerido a quarta-feira, né? Bom, inicialmente, esse palhaço aí, ele não está sabendo, mas, ou melhor, ele está sabendo, mas os que votam dele não sabem disso, que somente o governo federal pode tratar de uma coisa chamada Alien Aid. Alien Aid quer dizer tratar dos estrangeiros, da política externa dos Estados Unidos em relação a imigrantes. Então, leis de imigração são leis federais. Não existem leis de imigração estaduais ou municipais. Tá? Então,
existe um princípio constitucional de que os Estados Unidos, quando o governo federal é o que é apontado para tomar conta de uma parte da lei, ou alguma coisa, algum direito ou dever, obrigações, existe um termo que é chamado preemption. Então, o governo federal preempted o governo estadual. Então, o governo estadual não pode fazer coisas que são preempted by the federal government. Então, as leis de imigração são do governo federal. Isso daí é uma palhaçada. Ele sabe que depois isso vai para a corte, possivelmente vai ter um juiz que vai dar alguma suspensão dessa regra dele aí, mas ele vai causar o maior alvoroço, os americanos racistas, ignorantes, que tem muitos na Flórida, vão dizer, yeah, this is my governor. Então vai ter aquela bobalhada toda lá na Flórida, e os imigrantes vão ficar com medo, mas no fim das contas, ele não vai conseguir fazer nada. Para a gente dar um pouquinho de mais contexto nessa situação, vamos voltar aí uns 2, 3 anos no passado e imaginar quando o Trump era presidente. Nossa, até me dá eu não me lembro disso. Quando o Trump era presidente, estados como a Flórida principalmente, ele passou uma lei, ele assinou uma lei que obrigava a polícia e as agências de law enforcement da Flórida a notificar o ICE se entrasse em contato com alguém que estava possivelmente indocumentado. Então, eles começaram a ver as placas dos carros. Algumas pessoas, inclusive, eu tive uma pessoa que eu conheci que aconteceu isso com essa pessoa, e eu infelizmente não consegui ajudar, porque já foi tarde, mas ele estava dirigindo na Flórida, a polícia parou ele, e ele falou, o que eu fiz errado? Não sei nem o que eu fiz errado aqui. Aí a policial falou, você não fez nada errado, mas pela placa do seu carro, eu estou vendo que a sua carteira de motorista está vencida. Seu seguro, carteira, tudo vencido. E aí eu quero saber se tem status imigratório. Ele falou, não tenho. Prendeu o cara, chamou o ICE. Na época, o ICE estava, de acordo com a determinação do Trump, estava perseguindo também os imigrantes dessa forma. Então, chamava o ICE levava a pessoa para a prisão da imigração, processava, mandava para a corte, e aí começava o processo de deportação com a pessoa detida, né, em detenção. E aí deportou um monte de gente assim. Então, na mesma época que aconteceu, a Califórnia passou uma lei, eu não falo isso porque eu moro aqui não, eu moro aqui por causa disso. A Califórnia passou uma lei proibindo a polícia e as agências do governo estadual, municipal, local, condado, que seja, de chamar o ICE caso ele descubra que alguém está fora de status aqui. Tá? Você vê como são dois países. Os Estados Unidos, hoje em dia, são dois países. Então, o governador DeSantis fez isso. Agora, ele não tem mais o ICE, porque se os capangas lá da Flórida, a polícia, lá, os meganhas da Flórida, chamar o ICE, vai dizer o quê? Quer que eu faça o quê? Não vou nem aí saber disso aí. Tá indocumentado? Então, pronto, deixa ele aí. Porque eles não vão mais perder tempo para ir lá, porque o ICE não está fazendo isso. Ou pelo menos não deveria estar fazendo isso, de acordo com as determinações da priorização dos criminosos, que é um segmento do plano que o Obama teve quando estava no poder, que o Biden também implementou. Então, ele não tem mais esse apoio. Então, o que ele vai fazer para chamar... Porque o que ele quer fazer é chamar a atenção. Só isso. Ele quer, uma coisa que em política se chama fale bem ou fale mal de mim, mas fale de mim. A verdade é essa. Então, ele está querendo chamar a atenção. Porque ele sabe que a base dele vai dizer que ele é igual ao Trump, ele está querendo se colocar igual ao Trump, ou até pior do que o Trump, para poder justamente aí, essa questão da vacinação, perdeu, ele proibiu as escolas, os distritos de exigir a vacinação e a máscara, e as escolas que fizeram, o Biden falou, pode exigir que se ele tirar o seu salário, a gente cobre, e cobriu, e tirou e descontou do que a Flórida recebe do governo federal. Sim. Se não quer pagar, a gente paga e desconta aqui, não tem problema. Então, ele está procurando toda hora uma forma de aparecer no noticiário. E conseguiu, essa aí é uma boa. Mas eu não vou ficar muito surpreso se aparecer amanhã, ou sábado, ou segunda, que o juiz federal deu uma liminar proibindo isso aí. Por quê? O programa que você falou, que você não se lembrou o nome, é o E-Verify. E-Verify é do USCIS e do ICE.
é do Departamento de Homeland Security. Tem nada a ver com Flórida, governo estadual. Então, ele não pode exigir das empresas que façam compliance com o E-Verify. Tá? Ele não pode exigir das empresas que as empresas investiguem os contratistas, né? os outros contractors, para ver se eles também estão cumprindo com o E-Verify. Porque o E-Verify tem que ser enforced, tem que ser pelo governo federal. Pelo governo federal.